Olha, sejam muito bem-vindos. Vocês estão no Lugar de Fala, temporada 2, chegando aí com 10 episódios, com artistas anapolinos e, com certeza, muito conteúdo para você se inspirar, se provocar, enfim, fique à vontade, tá? Olha, um dos significados da palavra circo é do latim circus, que significa circunferência. Não à toa, na circunferência da lona acontecia ali os números, né, dentro dos circos. Mas há uma outra vertente também que diz que essa circunferência é um simbolismo do próprio mundo, mas um novo mundo. Ou seja, um mundo onde tudo é possível se você acreditar, ou melhor, quando você acredita. Então, o circo é isso, é quando você acredita. E para falar das coisas que a gente acredita e até que não acredita, hoje eu estou com dois super artistas aqui de circo, Amanda Ricoldi e Zeke Mutamba. Sejam muito bem-vindos aqui ao Lugar de Fala, temporada 2. Que bom que vocês estão aqui. Eu digo um que bom, realmente, de verdade, sem demagogia, sem hipocrisia. Sinta-se à vontade aqui. Muito agradecido, meu amigo querido Eduardo Rosário. Pra gente é um prazer imenso poder estar dividindo esse espaço, poder fazer essa prosa, né, esse bate-papo bem descontraído e poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho e desse movimento circense, né, que a gente está aí, como diz, no fluir. Sim. Zeke? Satisfação, família. Muito feliz de estar hoje aqui. Estou muito lisonjeado com o convite, assim, fiquei muito surpreso, a gente ficou muito feliz quando a gente recebeu o convite para estar aqui com vocês hoje, Lugar de Fala, né? Isso aí, vamos nessa então. Olha, começando a falar de circo exatamente, aliás, mas vocês, para além do circo, tem muitas outras atividades, vocês são multiartistas, digamos assim. Mas falando do circo, deixa eu ouvir um pouquinho de vocês, do início, de como isso chegou a vocês, como o circo chegou para você, Amanda, para você, Zeke, e mais, como foi que vocês também se chegaram um ao outro, né? Porque aqui, gente, os dois são de fato um casal, de fato, né? Vamos falar um pouquinho dessa trajetória de vocês até do circo, digamos assim, quando é que ele alcançou vocês? Bom, eu conheci o circo um pouco depois que o Zeke, né, assim, me integrei a esse universo circense depois que eu conheci o Zeke, né, então, mas o que me levou pro circo foi a minha habilidade musical, né, então, assim, em certo momento da minha vida, o Zeke já estava trabalhando numa companhia de circo, né, que é o Boca em Boca, do nosso saudoso mestre Washington Palhaço Seu Menino. Então foi a partir desse contato, né, com o Washington que eu comecei a ter essas experiências, né, essas vivências que a gente foi tomando esse corpo, entendendo o universo e entrando para dentro dele, e dentro dele estamos até hoje. Uau! Então é história de palhaço mesmo, de circo, né? A Amanda veio para Anápolis para estudar, né? Que toda família deseja ter um filho, a filha estudada e formada, e a mulher veio pra cá e virou palhaço. Faça engenharia, né? Faça direito, mas de repente... Mas assim, né, graças a Deus ela formou, enfim. Mas eu comecei com o nosso saudoso mestre, o Washington Ribeiro Gomes, da companhia Boca em Boca de Circo e Teatro, né. Conheci a companhia desde criança, assim, quando... bem novo, 6, 7 anos, é a minha primeira lembrança de ver a companhia apresentando nas escolas. E depois já assim, mais jovem assim, eu recebi o convite do mestre para dar aula de percussão num projeto que ele desenvolvia lá na AK, lá na Boa Vista, isso no ano de 2006. Aí ele me convidou, falou, vamos lá dar aula lá, tem uma criançada lá da comunidade, a gente cuida lá das crianças. E aí eu tive esse primeiro contato com a companhia como um arte educador, né? Fui para lá ensinar percussão. E a gente tinha começado recentemente o Boca do Lixo na mesma época, que hoje é a nossa companhia, que é a companhia da família, mas que já foi uma companhia de várias pessoas, já foi um coletivo, assim, né? De música, de circo, de intervenções culturais. E aí eu comecei dando aula de percussão e acabei ficando no circo e tô até hoje, né? Não foi algo que eu imaginava que eu ia ser um palhaço um dia na vida, e hoje é a nossa principal atividade, assim, é o circo. Sim, e vocês enxergam o circo como uma arte marginalizada ou colocada à margem de alguma forma? Talvez, não sei, a Amanda veio para Anápolis para estudar. Eu não sei se, por exemplo, de repente os pais vai lá para estudar circo. Não sei se foi bem assim. Como é que vocês veem o circo? Não, esse desenvolvimento do circo
de antes até para agora, como é que as coisas andam? É uma arte marginalizada ou não, não existe isso? Eu respondo essa? Nossa, a gente responde. Responde junto. Então, é o seguinte, eu acho que esse lugar, hoje, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, Eduardo, nós temos muitas coisas que são marginalizadas ainda. O circo, muito antigamente, né, vamos pôr uns 10, 12 anos atrás, nós éramos um pouco mais marginalizados, porque para os circos tradicionais, a gente nunca foi circense, né? Assim, não tô falando agora, não é assim mais. Como você diz circo tradicionais, o circo de lona. As famílias tradicionais. As famílias tradicionais. De circo de lona mesmo, assim, né? Porque há muito tempo atrás, artista circense era aquele que o avô era artista de circo, aí o pai foi, enfim, e aí vai seguindo essa tradição. Nós não somos uma família tradicional, né? A gente ainda não... Nosso filho pode ser considerado a partir do momento tradicional, por quê? Porque ele vem de uma família... Já nasceu dentro de uma família circense. De uma família circense, porque querendo ou não, a gente conquistou esse espaço e hoje nós somos, sim, artistas circense. Então, por um momento nesse processo todo, né, que a gente vive do circo, que a gente está dentro desse universo, a gente viu que houve, sim, um processo de marginalização, né, que era de aceitação mesmo dos circenses tradicionais, entenderem que o circo ele não está só lá dentro da lona de picadeiro, mas está lá no sinal com o malabarista que está fazendo seu trabalho, ou numa praça com um mestre que está abrindo roda para vender seu brinquedo, enfim. Então, o circo ele é uma arte muito universal, né? Então, assim, dentro de um espetáculo circense, por exemplo, você vê habilidades tanto com o corpo quanto com a música, enfim. Com a dança, então é uma coisa muito completa, né? Então, mas por um tempo o circo, um bom tempo, o circo o que eles consideravam circense era aqueles que estavam ali nascendo debaixo da lona, né? Sim. Que não era o que a gente né? Mas e hoje? Hoje... Eu acho que já melhorou bastante, assim, né? Por causa da grande crescente do circo, não só no Brasil, mas no mundo, né? Hoje a gente tem grandes referências de circo que acho que quebrou muito esses paradigmas, né? Igual nós somos companhias, vamos se dizer, mais contemporâneas. Então a gente não é tradicional de lona de circo. E mesmo assim, uma hora ou outra a gente recebe convites, a gente trabalha com circo de lona também. A gente recebe convites, a gente faz algumas temporadas com pequenos circos aí da região, mas a gente gosta de fazer circo na praça, no circo, no parque, no teatro de arena, na rua. A gente leva lá um espetáculo de 1 hora, e isso por opção, porque a gente gosta desse jeito, porque a gente gosta de trabalhar próximo ao público, de correr o chapéu, de vender a nossa arte de maneira mais democrática. Claro que a gente roda aí os maiores festivais, mostras e encontros aí do Brasil, já graças a Deus estamos bem assim no circuito nacional, e o circo no Brasil e no mundo ele é bem articulado, então de uma certa maneira os artistas assim que estão mesmo aí no circuito se conhecem, se não é pessoalmente, mas conhece o trabalho do outro, então assim, tá bem articulado o circo no Brasil, assim, tá bem legal. Como é para vocês conciliar o prazer, por exemplo, circense, que deve existir o prazer em desempenhar essa função? Eu não sei para vocês, mas não sei, artista paga boleto também ou não? Mas... Nossa, chega um pai, então, cara. Como é isso? Assim, o circo é uma atividade prazerosa também na remuneração. Aliás, vocês recomendam esse contato com o circo para quem pensa no circo? Não sei, é possível pensar no circo enquanto uma atividade profissional? Sim. Alguém vislumbrar isso? Eu acho ou que isso acho que pode dizer assim, né? Vou falar de diferentes maneiras, né? Eu creio que no começo, eu imagino assim que as famílias achavam a gente meio doido, né? A família da Amanda, igual a Amanda veio pra cá pra estudar, né? Se formou, tem nível superior, mas ela é palhaça e é música, é produtora cultural. Acho que no começo a família não acreditava, mas com o tempo a gente vai mostrando que o nosso trabalho, que a nossa brincadeira é muito séria e nós somos totalmente independentes, a nossa família, a gente mesmo que somos o circo, a arte e a cultura nos sustentam de modo geral. Claro que a gente sempre deseja ganhar algo, ganhar mais financeiramente, mas a gente é muito feliz, a gente tem uma qualidade de vida muito boa, que é gerada pela cultura de modo geral, porque a gente não é só palhaço, né? A gente faz de tudo, a gente é produtor, né? Nós somos construtores, a gente é músico, a gente é professor, a gente faz de tudo um pouco, assim, né?
Mas Para poder viver da arte, né? a principal fonte de renda, no nosso caso, da nossa família, é o circo, né? É um viés que a gente vem aí sempre buscando ele, e nos editais, em todos esses processos, nós estamos mais competindo enquanto circenses. Santo né? de casa não faz milagre, né? Mas antes da pandemia, assim, já tem bastante tempo, cerca de uns 10 anos, que a gente tá conseguindo rodar bem o Brasil, assim, independente, porque existe um circuito independente no Brasil muito forte de cultura. Em Goiás também? Em Goiás Sim, também. a Mas rede. A gente fica mais fora do que aqui. Antes da pandemia, por exemplo, se a gente fechasse um trabalho, vou dar um exemplo, Sesc São Paulo, a gente fecharia um trabalho no Sesc São Paulo, Rio. Pra gente fazer esse trabalho no Sesc, em São Paulo, Minas, Rio, a gente fecha mais uns 7 apresentações, intervenções, porque a gente é man-baby, onde a gente vai passando, nem que seja, tem um amigo ali em BH, nem que nós vai lá no parque, abre uma roda, passa um chapéu, vende o nosso brinquedo. A gente tava conseguindo, falando financeiramente, que é o foco agora da pergunta, a gente ganhava muito mais na estrada do que se eu tivesse aqui em Anápolis, Mesmo? pegando um trabalho ou outro. Sim. Então, além de ser super prazeroso, porque a gente ama vivenciar, acho que a palavra seria essa, vivenciar, conhecer pessoas, viajar, porque a cultura que nos permitiu conhecer muitos lugares, tem vezes que a gente tá em tal lugar e o povo fala, mas vocês, hein, só... Mas não é nosso trabalho, né? Então, o tipo de trabalho, o tipo de vida que a gente leva... Pois é, mas quando você fala que é o nosso trabalho, isso está implícito o quê? Uma vocação, um dom, um talento, uma escolha? Tipo, não, eu escolhi isso para mim, ou não, isso, não sei, eu não escolhi, isso me veio. Como é que a gente pode dizer isso para as pessoas, assim, do circo, por exemplo? Acho que é um conjunto de tudo isso que você falou, porque eu não escolhi ser palhaço. Hoje eu vejo muitas pessoas escolhendo ser circense, porque o Brasil já existem espaços maravilhosos de capacitação, né? Temos a Escola Nacional de Circo, tem a Escola de Londrina, tem o Circo Larretot em Goiânia, tem o Basileu França, que é um exemplo nacional e mundial de cultura, que é aqui do estado de Goiás, e também tem a sua escola de circo, e é só a Escola Nacional e a Escola de Circo do Basileu, do Veiga Vale lá, que formam, né, que certificam como um nível superior, igual você vai fazer uma faculdade, Sim. Você vai fazer uma faculdade de circo. Então isso já é uma realidade muito efetiva no nosso país, né? E que não tem em todos os estados. A gente tem dois órgãos hoje que certificam, né, os artistas circenses com curso técnico, e um é a Escola Nacional no Rio de Janeiro e o outro é Goiânia. Então tem gente do mundo inteiro que muda para Goiás para poder estudar circo. E mesmo assim é um processo seletivo, não é qualquer pessoa chega lá e vai passar, não. É igual você fazer um vestibular. Sim. Você tem que ter um mínimo de capacidade em acrobacia, um mínimo de capacidade em aéreos, em malabares, em palhaçaria, enfim, em diferentes. Para você entrar num processo seletivo de circo, de uma escola grande assim, como é aqui em Goiânia, como é a Escola Nacional, você tem que dominar no mínimo 3 modalidades diferentes e com muita boa qualidade. Mas o campo de trabalho de vocês cobra, por exemplo, há um diferencial se vocês... a gente tem uma formação acadêmica, por exemplo, dentro do circo. Isso dá um diferencial para vocês na hora de sair para o itinerante, ou sei lá, alguma coisa assim? Ou... Depende mais da área da atuação, né? Tem muitos circenses que são professores, que atuam na área como professores, isso sim. E sem contar, não é questão só certificação ou diploma, mas sim o conhecimento. Igual a gente foi por muito tempo só palhaços, só músicos, só brincantes, bonequeiros e tal. A gente foi ter acesso ao mundo geral do circo, aprender mais sobre acrobacia, aprender sobre aéreos, tecido acrobático, malabares e outras infinidades, um tempo depois que também a gente foi estudar, foi buscar conhecimento. No hip hop, a gente tem assim, os elementos do hip hop. Como é no circo? Existem os elementos? O que compõe o circo ou não? O circo, ele abrange muitas coisas. Porque quando fala circo, né? A gente pensa o quê? No palhaço. Ou então no malabares. No dito popular aí, né? Mas se a gente for esmiuçar isso, o circo... Os elementos do circo. São muitas vertentes. O circo, ele é um... Então, tem um circo então que usa uma vertente e aquele outro não usa, então.
O circo hoje em dia se faz circo de várias formas, né? Então, tipo assim, até o próprio stand-up, né, comedy, que a gente tem aí, muitos artistas circenses, nesse momento de pandemia, eles foram pro stand-up, né? A gente tem vários amigos desse meio. Tô dando um exemplo stand-up, mas o circo é uma coisa assim, tem gente que manipula malabares com uma faquinha de serra e uma azeitona na boca. Entendeu? Então, assim, hoje o circo, ele é uma coisa assim, as pessoas elas encontram várias formas de se descobrir habilidades, né? Então, assim, manipular a cadeira no queixo, enfim, ele é um universo muito grande. Multicultural, vamos dizer assim, né? Eu vou citar um exemplo que é muito claro, por exemplo, o circo mais conhecido do mundo é o Soleil, né? Cirque du Soleil. A maioria dos acróbatas, né, do circo, alguns deles são atletas olímpicos, que chegam à idade que ele não vai ter mais ele não consegue trabalhar com esporte por muitos anos. A vida do atleta é uma vida de jovens, vamos dizer assim. Então, muitos dos artistas que estão lá no Soleil são atletas de ginástica olímpica, que depois que param sua carreira como atleta profissional, vão pro circo. Então, muitos músicos, enfim... E de modo geral, artista plástico, cenário, enfim. No começo da nossa conversa aqui, vocês citaram Se é Boca em Boca, lá um pouco atrás. Não sei, talvez fosse um momento mais fértil dessa vida. A gente está em Anápolis, tá? Estamos em Anápolis, Goiás. Talvez seja um momento mais fértil do circo na cidade, naquele tempo, ou não. E hoje, vocês apresentam mais, vamos chamar em casa, Anápolis de casa, aqui ou fora daqui? Como é essa coisa? Vocês estão mais aqui ou mais fora daqui? Então, antes da pandemia, a gente estava num circuito muito bacana, né? Fazendo vários Sesc, São Paulo, fomos para Sesc Rodando o Brasil. Sim, a gente estava. Eu acho que a gente pode dizer que a gente trabalha mais fora do que dentro de Anápolis. Agora, nesse momento pós-pandemia, né, que a gente está retornando às atividades, a gente a gente está continuando a fazer mais coisas fora do que na cidade, mas acho que de todos os anos aí, dos últimos 5 anos, digamos assim, que eu acho que esse ano a gente trabalhou bem aqui em Anápolis. Né? Acho que de novembro para cá, que as coisas começaram a voltar após as vacinação, graças a Deus, aparentemente tem voltado assim. Mas de fato a gente trabalha muito pouco aqui. Até mesmo em Goiânia, vamos dizer, muito pouco. Porque é aquela velha história, né? Acho que de casa e também, acho que financeiramente também a cidade às vezes não paga o cachê que de fato seria legal, assim. E de fora a gente consegue ter cachês mais representativos, vamos dizer assim, mais consideráveis, assim, né? Então às vezes eu fecho um cachê em São Paulo que pra mim é grana de 2 meses aqui, assim, né? Em Anápolis, assim, vamos se dizer. Mas a gente morde em todos os cantos. A gente faz trabalho institucional, que é trabalhar com as grandes empresas, né? Tem empresas que contratam a gente pra gente trabalhar o assunto, a ideia, o roteiro, o tema que a empresa precisa, a gente prepara, então a gente faz. Já trabalhamos com projetos maiores também, já fizemos Ferrovia Norte-Sul, a Amanda já fez o Brasil inteiro aí com outros projetos institucionais. Enfim, a gente não pode perder tempo, assim, né? A gente vai buscando os recursos que a gente tem, né, de trabalho, né, então, do que a gente sabe que é possível. Então, assim, são vários nichos que a gente trabalha, né, dentro do circo, podendo levar aí, né, para as empresas, trabalho institucional, como esse, né, da Ferrovia e muitos outros. Então, assim, a gente busca todos os viés possíveis, edital público, edital privado, enfim. Senat. Mas tem uma coisa que você falou no começo, Zé, que foi muito importante, que foi assim, quando você teve as referências, não só você, a Amanda também, as referências que vocês tiveram para entrar nesse mundo. E agora, em 2022, por exemplo, daqui para frente, não sei, um pouco antes disso, falando de Anápolis, quais são as referências que essa moçada, que esses jovens, adolescentes, onde eles vão buscar referências hoje, falando de Anápolis, por exemplo, que você já disse, que apresenta talvez mais fora do que aqui, né? Como você vê essa questão de referência? Porque vocês tiveram referência, até para que hoje vocês tenham se tornado o que são hoje. Lá atrás teve a referência.
Como vocês veem essa questão hoje dos jovens ou de um adolescente ou um pré-adolescente que talvez ou por falta de uma referência não vai conhecer não vai ter acesso a uma oficina de circo ou não? Como você vê essa questão hoje, assim, de referência, falando especificamente em Anápolis? Porque aí eu já emendo uma outra pergunta. Quem quer hoje algo com circo ou participar ou assistir ou participar de oficina em Anápolis, vai recorrer o quê, como, quando, de que forma? Então, de referências e como é o cenário 2022 falando, né, em Anápolis. Então, a nossa grande referência, né, foi o nosso saudoso mestre, né, então, tipo assim, ele, pra gente, eu acho que tanto aqui no nosso cenário anapolino como no cenário estadual, o Washington Ribeiro Gomes, ele foi um grande artista, né, então, tipo assim, ele é uma pessoa reconhecida no nosso estado, né, ele foi uma pessoa que conseguiu o seu reconhecimento, então, ele é a nossa grande referência. Sim. Então, assim, o Washington nos possibilitou o sonhar, né, a mostrar, é possível sonhar com isso, então, ele nos deu esse caminho. E a gente, de uma certa forma, ao longo da vida, a gente foi também entendendo isso. Porque, como a gente já disse, nós não somos só palhaços, produtores. A gente também trabalha nesse campo da arte e educação, né? Que é muito importante. Então, por um certo momento, antes da pandemia, a gente tinha, né? A referência, acho que, assim, atual, a Anápolis, atualmente, tem 3 companhias de circo. Companhias profissionais e são companhias que rodam mesmo, assim, o circuito nacional, né? E que é a Companhia Boca do Lixo, tem a CIA Volta Seca e tem a CIA Tem Sim Senhor, que são as companhias de circo aqui da cidade. Todas rodam bastante. Acho que a referência para os jovens, assim, que creio que possam ser as companhias também, mas antes da pandemia a gente conseguiu manter a escola de circo de Anápolis por 6 anos, né? 5 anos bem ativos, assim. E a escola fechou no começo da pandemia. A gente tem outros parceiros que tem uma escola de circo também, que é o Circus Caco, que é no Tocantins. A gente já mandou quase todas as coisas da escola de circo para lá, porque estava aqui parado, né? Então, assim, quando a gente precisa indicar, claro que antes a escola estava ativa, então a gente tinha um ponto de capacitação. A gente tinha um espaço, um local com toda a infraestrutura necessária para ter uma capacitação de alto nível circense, dentro de várias modalidades, sejam elas de aéreos, de acrobacia, de palhaçaria, de criação, enfim, a gente realmente estava um projeto super top ao ponto de poucos lugares no Brasil ter um espaço de capacitação circense igual a Anápolis já teve. Uau. E era lá no bairro Boa Vista. Ali do lado da AKA, ali ainda existe lá a loninha, lá o espaço leva o nome do nosso mestre, que é o Centro Cultural Washington Ribeiro. Infelizmente, a gente ocupava o espaço lá já há muitos anos, digo, mesmo antes da escola de circo, essa ocupação lá ela já acontece há muito tempo, eu já ocupava lá junto com a AKA desde 2006. Felizmente, a gente teve que desocupar o espaço aí, da cidade aí, veio a pandemia e não temos a escola. Mas tem alunos nossos, que foram da escola de circo, que hoje já são artistas profissionais que estão rodando o mundo, e inclusive um deles que tem sido uma grande referência no Brasil, que eu faço questão de falar, que é artista da casa de Anápolis, o nome dele é o Lemoel, palhaço Lemo, é um acrobata, palhaço, malabarista, e hoje ele mais um parceiro dele, que é de Brasília, chama Aipim, que também é filho de um grande mestre, que é o Mandioca Frita, que é também da mesma linguagem. Nós somos frutos de um movimento que chama União dos Artistas do Povo, que foi feito pelo Carroça de Mamulengo, Mestre Babal, junto com o Zezito e toda a família, que começou em Juazeiro do Norte, na terra do Padre Cícero. E eles resgataram essa brincadeira do palhaço, do mamulengo, da perna de pau. Então eu vejo que nós somos fruto desse movimento também. Então a gente indica, ou vai para Goiânia, vai estudar no Basileu, vai estudar no Veiga Vale, ou vai para o Rio de Janeiro, que tem o Crescer e Ver, tem a Escola Nacional, que são os processos um pouco mais difíceis de entrar, Londrina, ou se não, tem outros alunos nossos também que estão no Tocantins, que onde tem os Circos Cacos lá, também estão estudando lá. Olha, eu vou falar aqui, eu não sei quando, nem se isso vai mudar, mas artistas como a Amanda e como o Zeke são reconhecidos aqui em Anápolis, mas tem muito mais reconhecimento até fora daqui. E olha que eles falaram das referências que eles tiveram, e essas referências fazem parte
do que fizeram com que eles se tornassem o que são hoje. Então eu fico pensando como faz falta mais referências para essa juventude anapolina. Então não sei quando nem se, mas isso não é uma questão minha do Eduardo aqui, mas é uma questão de Anápolis mesmo, de que uma escola de circo, como o Zé que citou aqui, com a força que tinha, com o empenho que tinha, e hoje não existe mais. Imagina quantos adolescentes que hoje, na retomada das coisas presenciais, poderiam estar tendo muito mais contato com oficinas, até mesmo com espetáculo, com números, e futuramente talvez ser uma nova Amanda, um novo Zé, que eu vou buscando seu próprio caminho. Eu não sei quando nem se, mas isso precisa mudar. A gente sonha muito, né? Porque a gente começou esse projeto da escola de circo porque a gente precisou ir buscar conhecimento e capacitação longe, fora, né? Saía daqui de Anápolis para estudar, para ralar, porque a escola de circo rala, é parte física. Quem estuda em escola de circo é igual atleta, ele tem um treino mesmo de força, de condicionamento, de tudo. Então, já faz parte do plano municipal de cultura a institucionalização da escola de circo. Sim. É o que a gente deseja, por exemplo, como existe a escola de música de Anápolis, existe a escola de teatro de Anápolis, existe a escola de dança, a escola de artes plásticas, enfim, de uma maneira ou de outra, mas existe. Em momentos diferentes, de diferentes maneiras, mas existe. Então, a nossa vontade é que Anápolis também tenha essa escola. E por alguns anos a gente foi gestor desse projeto, e era um projeto independente, que eu mais a Amanda manteve, e teve anos que a gente teve edital, quando tivemos edital, fizemos um trabalho muito legal, trouxemos a Escola de Circo de Anápolis recebeu mais de 40 companhias do Brasil inteiro em 5 anos. A gente recebeu mais de 40 espetáculos, fora as oficinas e workshops. Enfim, a gente acabou entrando num circuito. Então, gente do Brasil inteiro que vinha apresentar Brasília e Goiânia, já falava, tô indo pra Brasília, e aí? A gente levava pra escola de circo, fazia um espetáculo. Os espetáculos davam uma média de 250 a 300 pessoas no Boa Vista. Ou seja, é um trabalho concreto e comprovado. Já né? A comunidade já estava consolidada na comunidade, né? Infelizmente. Vamos fazer o seguinte. Fechado lá o espaço, né? Vamos fazer o seguinte, aqui nós temos algo que chama-se, eu quero que vocês peguem essa taça aqui, uma para Amanda, pode já segurar, uma para o Zé, pode pegar aqui, por favor, isso, eu vou ficar com esse aqui, hoje eu vou no copo, não tem problema. É o seguinte, o brinde, vamos brindar algo, o que vocês querem exaltar. E vamos depois ter um gole do repúdio, o que vamos repudiar, tá? De vez em quando vamos fazer isso aqui, hein? Então tá, e vocês escolhem. Para brindar, nós temos água com gás, energético, vinho, gin tônica, cerveja sem álcool. Vamos brindar com o quê? Vocês escolhem. Eu quero brindar, de modo geral, a cultura, mas assim, os projetos socioculturais, porque a Amanda, nós somos artistas frutos de iniciativas sociocultural, né? Movimento então, quebrada. A cultura, ela molda o caráter das pessoas. Então, eu creio que não é as pessoas que mudam o mundo, não só as pessoas mudam o mundo, mas a cultura também. Então, vive aí todos os sociocultural, o arte educador, todos esses projetos culturais e que mudam a vida de tantas pessoas no mundo aí. E eu brindo a vocês no lugar de fala, então. Saúde. Ok, agora o gole é o gole do repúdio. Vamos repudiar o quê? Bom, vou repudiar uma coisa, né? Vou numa palavra só, eu repudio os racistas. Uau. Eu repudio os racistas, a toda essa coisa aí que tá aí pairando aí no ar no Brasil aí, essa indiferença, essa discriminação e essa falta de cultura que a gente tá vivendo nesse momento, acho que no todo o país, no município, nos estados e nacionalmente falando aí, viva a vida aí. Eu vou repudiar nesse gole aqui a falta de valorização na nossa própria casa. Eu digo não só dos dois aqui, mas quem é artista sabe como é ser artista em casa, na sua cidade, né? Então o meu repúdio é a essa falta de valorização dos artistas locais. Achei. Isso aí. Agora, vocês não são só apenas circenses, vocês têm um trabalho muito mais vasto. Sim. Musical, inclusive. Sim. Né?
O circo, ele é só um viés, né, que puxa, mas assim... Nessa vida de artista, a gente teve que trabalhar de várias maneiras para conseguir viver do que se faz, né? Conseguir ter um padrão, uma forma de, né, que seja justa, né, pra gente. Então, assim, querendo ou não, o circo ela é a principal fonte de renda, mas fora do circo a gente tem que se virar de outras formas. A gente tem atuado bastante na produção cultural mesmo, né? Como produtores culturais, então a gente tem a satisfação de participar da produção de alguns festivais pelo Brasil, que são grandes festivais lindos, de circo, de música, palhaçaria, né? E não só de circo, de música, mas de modo geral, assim, de cultura também, né? Pelo Brasil e aqui em Anápolis também. A gente vem participando de produção de alguns grandes eventos aqui da cidade, a gente esteve envolvido na produção também. A minha produção me passou aqui, que o Zé que faz parte, além disso tudo que tá falando, né? Os cabras de bigode. Uma banda uns caboclinhos mais ou menos de forró de rabeca que tem aí. Forró regional, né? Sim. E a Amanda tem um trabalho chamado Canto Violado. Isso? Sim, Canto Violado é um projeto recente, assim, de 2019 pra cá, né? Que eu tenho, como diz, ele saiu da gaveta e agora eu tô conseguindo levá-lo pras pessoas, né? Que é um projeto de canções autorais minhas que eu estou aí, né, começando voltando para esse meio da música, né, e levando um pouco da minha música, né, do que não é minha, né, porque eu costumo dizer que as músicas eu só recebo, né, sou só um portador dessas mensagens, então, cantando um pouco dessas mensagens que de vez em quando chegam. Vamos aproveitar essa musicalidade de vocês aqui, então, no lugar de fala e trazer uma palhinha, alguma coisa pra gente aqui, vocês dois, vamos nessa? O que você quer tocar, Amanda? Uai, não sei, o que você quer tocar? Uai, nossa, é bom demais. Eu vou de autoral? Como é que é? Sim, legal, pô. Essa é a minha música de trabalho, né? É uma música que eu já tem alguns anos que ela está composta, mas é a música que eu acho que carrega uma identidade muito forte, não só minha, mas também de onde eu vivo, né? É literalmente uma música goiana, pois chama Made in Goiás. Ok. E a minha paixão, né, que é por essa goianidade, né, que eu costumo, antes de poder tocar, eu falo um pouco do que é essa canção, que ela representa, né, um pouco dessa minha goianidade, que é uma música que fala do piqui, eu digo que esse é o nosso verdadeiro ouro, né, o ouro do cerrado. E aí foi uma situação muito interessante, que um dia uma mulher vendo o nosso espetáculo virou e falou assim, mas vocês falam dos animais, vocês falam do cerrado, vocês até hoje, vocês não falam do pequi. Cobrou isso de mim e ficou muito na cabeça, tanto que eu não dormi essa noite inteira compondo essa música. Uau. Depois que ela, como diz, depois dessa provocação, que pra mim foi uma provocação muito interessante, porque realmente, né, a gente é tão goiano não falar desse fruto que pra mim o piqui é de Goiás, não adianta os mineiros, o restante do Brasil falar que pra mim... Minas queria o piqui, né, filha? Lá uma disputa aí. Em Juazeiro do Norte, lá na terra do Padre Cícero, vocês também roem bastante piqui lá. Mesmo? Mas eu acho que os goianos... Piqui bom é de Goiás, não é não? Piqui é bom. Mas proporcionalmente o piqui de Goiás é o piqui de Goiás, não tem igual. Então, para celebrar, né, esse nosso ouro, eu fiz uma música que chama Made in Goiás. Gente, hoje é dia de festa, vamos festejar. Tem piqui no café, tem piqui no almoço, tem piqui no jantar. Basta sentir o cheiro se espalhar pelo ar e nós chegando, abrindo as panelas sem você convidar. A Florion, meu piquizeiro, e a primavera chegou. Beija-flor, vem saborear. A Florion, meu piquizeiro, e a primavera chegou. Beija-flor, vem saborear. Como é que pode desse solo rachado fazer brotar da terra nosso fruto sagrado? Chega o choro de vontade pro danado despertar, fruto que brota uma vez no ano, um ano fico a esperar. Olha que coisa mais linda, tão linda de se apreciar. Meu piquizeiro aflorou, já sinto o cheiro no ar.
que é Mezek? De comemorar. Comemorar. Aô, Goiás! Made in Goiás, pra quem gosta de piqui, pra quem não gosta também. E essa música ela ficou muito conhecida na época que a gente tinha um projeto que chamava Chapéu de Paia. Quem conheceu sabe do que eu tô falando. Aqui em Anápolis? Isso, foi uma banda que a gente teve aqui que era uma banda muito percussiva e a gente fizemos grandes shows aí pelo Brasil com o Chapéu de Paia, era um projeto muito incrível aí. E o autor dessa música, o compositor, né, o Calango, o Anderson Calango, eu chamo de Calango porque é meu amigo, né, ele foi uma grande inspiração para mim na viola, né, um grande violeiro, então faz parte das minhas inspirações e referências, então assim, eu gosto de cantar música nossa, né, sempre minhas autorais, mas eu também sempre gosto de trazer também um pouco da música dos meus amigos, que eu acho que o que é bonito tem que ser ouvido, claro, e tem que ser multiplicado. Então, é uma grande referência para mim, o Calango, como violeiro e como compositor, e referência, né? Porque se hoje eu componho é porque um dia na vida eu vi muitos desses meus amigos violeiros e compositores compor, né? Então, isso para mim me inspirou e me fez aí vir, né, com esse outro lado, que é a compositora, né? Então, vamos lá, Diogo. Uau! Tem momentos que a gente não precisa... Você só sente, né? Esse é o momento que a gente sente o que está acontecendo. Orquestra do Sertão. Palmas para vocês. Não, eu quero brindar para vocês. Não tem lógica isso. Vamos brindar a vocês, tá? Mais de vocês. Isso continue. Essas canções são muito do movimento cultural, regional, tradicional. E carrega um regionalismo, né? Carrega forte. Com certeza. Com certeza, carrega bastante. Eu vejo assim que a gente vive um momento da música também, assim, a gente que toca essa música mais tradicional, percussiva, né? Fala que as nossas influências são o maracatu, é o boi-bumbá, é a folia de reis, é a congada, é o terno de Moçambique, é a catira, enfim, a cultura verdadeira brasileira, né?
que faz parte um pouco, quase que o movimento Mangue Beat aqui do estado, vamos dizer, que não é só nós, mas uma porção de outros artistas que trazem toda essa riqueza regional na música goiana aí. É um movimento que faz, sim, essa coisa acontecer. É muito legal saber que a gente nasceu, né, também o nosso outro lado, né, o que não tá dentro do circo, que é o lado da música, né, a gente carrega também esse movimento, que foi o movimento Coró de Pau, né, que eu digo. Grande mestre nosso aí, né, na música percussiva regional. O lado circense, a gente se considera fruto desse movimento, que é dos artistas do povo, né, união dos artistas do povo, e dentro da música a gente se considera frutos de um movimento também que fez muita diferença em Goiás, que foi o Coró de Pau. Ainda existe, né, um projeto maravilhoso. Mestre Alemão, salve aí pro Mestre Alemão. Um salve pro nosso mestre e que faz parte. Quais são as perspectivas daqui pra frente, 2022 a seguir, do Zé, da Amanda, o que esperar de vocês, o que tá vindo por aí, como é? A gente já começou, né, com a graça desse universo, né, a gente tem trabalhado bastante depois da retomada, né. Graças a Deus. A gente tem... Não foi fácil durante a pandemia, todos nós fizemos outras atividades, né? E agora, nesse momento dessa retomada, pra gente é muito importante, né, porque a gente tem... estamos trabalhando bastante, então a gente já foi fazer alguns festivais, a gente está voltando aí de um tour de quase 2 meses na estrada, né, que a gente está voltando de vários festivais e outros eventos, né, também que a gente faz. E então isso pra gente, essa retomada tá dando um gostinho bom, né, pra gente, né, porque a gente ficou muito tempo parado, muito tempo dentro de casa, tendo que apresentar pra câmara, tendo que ter outra perspectiva, né, de trabalho, sem saber como seria o amanhã, porque eu acho que no primeiro momento a gente ficou meio perdido mesmo, acho que muitos dos artistas, né, e essa retomada pra gente tá glorificante, porque a gente já tá, como diz, já estamos na estrada, que é o nosso lugar de é o nosso lugar de onde a gente se sente bem, né, sempre tá na estrada, em movimento, podendo levar o nosso trabalho, né, um pouquinho dessa goianidade lá pro pessoal do sul, do sudeste, do nordeste. Então, assim, pra gente tem sido muito bom a retomada, porque a gente está trabalhando bastante. E o que esperar daqui para frente das artes circenses em Anápolis? O que a gente pode vislumbrar com isso? Falando da nossa realidade daqui para frente, há esperança? Olha, há esperança para nos agarrarmos? Eu tô muito otimista, assim, de modo geral, porque também acho que, independente, assim, do cenário político nacional, que, no meu ponto de vista, não é uma gestão que tem muita abertura para a cultura, assim, né? Acho que os objetivos deles são outros, né? Um pouco fechado, mas eu tô muito otimista porque também não tem para onde correr, pô. Acho que nós, enquanto artistas, de todas as classes, nichos artísticos, a gente tem que ser mais resistente do que a gente nunca foi na vida, porque se a gente não fizer, vai morrer, e eu acho que é o desejo de muitos aí, ofuscar, abafar mesmo a cultura que tão viva é no Brasil, né? Então a gente tem que fazer de qualquer jeito. Agora do circo, o circo em Anápolis, tratando assim, falar da gente, né? A gente tá aí trabalhando firme e forte aí por trás dos bastidores. A gente tá com uma vontade muito grande, já estamos trabalhando para isso. Pro ano que vem a gente tá com um espetáculo novo, lançar um espetáculo novo, vai ter... Que vai ter em Anápolis também. Também, com certeza. E a gente está trabalhando com grandes artistas que vão estar nos ajudando na criação desse novo espetáculo aí. Então, espero também que a gestão atual aí abra os olhos e, de fato, dê uma destinação mais correta e mais adequada lá para o Centro Cultural Washington Ribeiro Gomes, que é um espaço que foi criado para o circo na cidade de Anápolis e que infelizmente não está sendo utilizado para o circo, né? Na verdade, não só para o circo, mas assim, né? Mas a gente deseja muito ainda que Anápolis volte a ter uma escola de circo, que a gente não precisa ser os gestores, a gente só acha que Anápolis merece muito e tem histórico e tem história para ter um lugar de capacitação circense. Eu acho que Anápolis, dentro do nosso cenário, né, cultural do estado, Anápolis, eu acho que a gente pode se considerar uma das cidades que tem esse movimento circense
muito enfervescente. Posso falar uma outra palavra aqui, Eduardo? Sim, claro. Anápolis é foda, cara. Isso. foda. Anápolis é foda. Você tá no Anápolis lugar tem de fala. grandes circenses, tem grandes atores, grandes produtores. A galera da bike são uma galera foda. O break de Anápolis, galera, é um dos melhores do mundo. A gente tem atleta de break aqui em Anápolis que representa a gente no mundo inteiro. Os moleques são foda. Então, assim, eu acho que só falta um olhar mais carinhoso mesmo, não só por parte da gestão, né, mas também dos empresários. Não só pro circo, né? Não só pro circo. Todos esses movimentos. É isso que eu quis dizer. A música de Anápolis, a gente tem referências cabulosas. Os músicos são foda. Os b-boy, as big girl, os atletas. Então, assim, Anápolis tem grandes potências em vários nichos. Só falta mesmo os grandes empresários e a gestão atual, todo mundo abraçar essas grandes potências que Anápolis existe. Anápolis é foda, mano. Eu tenho orgulho de chegar nos lugares e falar, eu sou do Anapão, tá ligado? Sou de Anápolis mesmo, mano. É isso aí. Anápolis tem um potencial muito foda. E um exemplo sou eu, né, que vim de fora e hoje não sou anapolina, mas me considero uma anapolina. Foi uma cidade que me cativou, foi uma cidade que me conquistou, me fez querer ficar. Não só pelo fato que eu criei, a minha família está aqui, né, de certa forma, mas é uma cidade que eu vejo um potencial muito grande. E assim, um fato que faz a gente ainda estar aqui hoje em Anápolis, não só a localização, né, está muito bem localizada, centralizada, é um lugar que a gente pode, né, descer, subir, então assim, tão bem no centro, então é bem mais fácil pra gente se locomover. Logisticamente estamos muito bem, né? Logisticamente, sim, a gente é privilegiado pela região. Então, assim, eu tenho muito a agradecer, né, a Anápolis que me acolheu e hoje eu sou artista anapolina, posso dizer, porque foi aqui que, não que eu não fosse artista antes de chegar aqui, né, eu tocava meu violão, enfim, mas me tornei artista, circense, musicista, conseguir estar no meio artístico, né? Ser profissionalmente, né? Remunerada por isso. Então, foi aqui em Anápolis que me deu essa Amanda, e eu esqueci de falar, né? Não posso deixar de falar do cinema, né? A gente tá aqui de frente com uma grande referência do cinema anapolino aí, que regaça no cinema nacional e muito mais. E Anápolis viveu um momento muito forte, muito vivo do cinema, quando tinha os grandes festivais de cinema, isso cativava muita produção local, né? E infelizmente por alguns anos não teve, e pandemia e tudo, mas é isso aí, galera. Anápolis a gente não tá, foda. Nós não estamos falando aqui só numa questão de formar artista, ou enfim, não é só um caráter artístico, não. Por mais que a gente possa falar aqui de teatro, de música, de cinema e de breaking dance e por aí vai, a questão não é só a arte em si, não é formar um artista tão somente. A questão é formar um cidadão mais consciente e mais comprometido com o lugar com que ele vive, com as pessoas que estão perto de você. Você abre o noticiário e vê tanta tragédia, tanta coisa ruim. Na verdade, o que a gente vê acontecendo é algo feito por pessoas que talvez não tiveram, por N motivos, uma formação que desse a eles uma consciência, que desse a eles uma consciência de cidadania, de respeito, de empatia. E quando a gente fala da arte, seja do circo, o que quer que seja, não é só a questão de ser artista, grandioso, como os dois são, não. É uma questão de ser um bom cidadão, no mínimo. No mínimo. Assim, tem uma frase que eu acho muito interessante sempre pontuar ela, e é uma grande referência. Eu vou fazer uma apropriação, uma mudança aqui, que é o nosso grande mestre Paulo Freire, né, que foi uma pessoa aí que um grande um pensante e uma pessoa que realmente fez a diferença em um momento da vida nosso aí, né, dentro das escolas. E essa frase eu carrego sempre comigo, né, e eu faço essa modificação porque é um pensamento dele que eu acho muito interessante e muito verdadeiro, que é falar sobre, né, que a educação, né, ela não transforma o mundo, né, e aí eu transformo ela para a arte, né, a arte ela não transforma o mundo. A arte, ela transforma as pessoas, e são as pessoas que transformam o mundo. Então, esse é um pensamento de Paulo Freire que carrego comigo, né? Faço esse trocadilho,
porque realmente eu sei o quanto a arte ela é capaz de moldar, como o Zé que disse, moldar o caráter de uma pessoa, transformar a vida de uma pessoa. Eu não posso dizer eu propriamente, porque eu sou uma pessoa privilegiada, né, pela minha cor, por todas as outras coisas que cercam o lado mestiço, né? Não posso dizer que minha branquitude sim é privilegiada, mas assim, dentro desse universo que eu vejo, né, que eu vivenciei, que eu estive dentro da escola de circo, então a gente vê o quanto a arte ela é transformadora e o quanto ela é potente para tirar uma pessoa de um caminho talvez que não seria o caminho ideal. Então, assim, eu acho que se todos, né, pensassem dessa forma, né, o quanto a arte ela transforma, assim como a educação, né, a arte ela é tão necessária quanto a saúde, quanto a educação, e a gente vê essa importância. E apesar de ter nascido de um projeto social e ter um privilégio, né, mas eu pude perceber que se eu não tivesse esse projeto social lá com o Washington, que mostrou para mim a possibilidade de viver da arte, eu não estaria aqui hoje batendo esse papo, eu não estaria falando isso, talvez eu seria só mais uma pessoa ali dentro do sistema, trabalhando com carteira assinada, enfim. Não foi esse o rumo que a gente tomou, mas foi dentro de um projeto social que a gente nasceu, assim como o Zé também, né, o palhaço. Eu era mais um exemplo de jovem do Brasil, de família carente, que o meu sonho era falar, cara, agora eu vou terminar essa porra desse médio, eu vou embora do Brasil, que era aquele sonho de trabalhar fora do país pra dar uma casa pra minha mãe. Era meu maior sonho na vida, eu preciso dar uma casa pra minha mãe, eu vou embora. Quando eu conheci a tal da cultura, velho, da cultura brasileira principalmente, eu falei, mano, esse negócio é muito doido, velho. A cultura do Brasil é top demais, ela é transformadora. E até hoje, até nós mesmos brasileiros, ainda a gente não conhece a fundo assim, a cultura do Brasil, que é rica demais, sabe? E eu tive um acesso assim, de começar a conhecer a cultura do Brasil de modo geral, diferentes manifestações. Isso alimenta a gente de tal maneira e transforma mesmo assim, o nosso caráter. Olha, sabe? vocês estão vendo isso daqui? Aqui, ó, vocês estão diante de 3 pessoas afetadas pela arte, afetadas pela educação. Se tem uma coisa que eu posso dizer sem medo aqui, eu digo para quem vai assistir isso em qualquer momento, é que a gente tem um grande desejo que vocês sejam afetados pela arte, afetados pela educação, porque a consequência desse afetamento... Com certeza. Pensa. Com certeza. Né? A questão não é... Às vezes eu fico pensando, que pessoas você... Ou que mundo eu estou deixando para as pessoas que virão. Não, que pessoas que a gente está deixando nesse mundo. É o inverso. Não é só agora, né? E é aí que entra a arte, a educação, a cultura. É aí que entra. Você aí tem que ser afetado. Com você. Olha, pra gente partir pro finalmente aqui, porque eu ficaria 17 horas falando com vocês aqui, 25, 36, 40 dias aqui, né? Até cansar, até dormirmos. Eu sempre pergunto isso para quem vem no lugar de fala. Qual é o seu lugar de fala? Então, são respostas individuais, tá? Qual é o seu lugar de fala? Partindo do seu lugar de fala, você vai deixar uma mensagem ali para as pessoas, como se você pudesse falar para todas as pessoas, partindo do seu lugar de fala. Então, 2 perguntas. Primeira, qual é o teu lugar de fala? Responde lá. E depois, partindo desse lugar, deixa uma mensagem para a gente encerrar. Uma mensagem que você sinta que vem desse lugar de fala. Então, 2 perguntas. Vamos começar. Não sei, fiquem livres. Pode ir primeiro. Pode ir pra você. Joaquim, pô, vai aí. Essa é a primeira sempre as damas, sempre, então, né? Tá bom, então vamos sempre, lá sempre. Com a cordialidade, né, do Zeke. O meu lugar de fala, né? O meu lugar de fala, ele sempre vai estar no picadeiro. Porque lá foi o lugar que me cativou. E assim, por um bom tempo... agora que eu tô retomando a música, né, um projeto musical, mas por um bom tempo eu vi que o circo era o meu lugar e hoje eu posso até largar a música, mas o circo, a Siriema, tudo isso que ela me proporcionou, a vida que ela me deu, né, porque não só eu dou a vida pra ela, mas ela também dá a vida pra mim.
Então, o meu lugar de fala tá ali dentro do picadeiro. Então, Partindo assim, disso, deixa eu disso. agora a mensagem ali, naquela ali, ó. Então o meu lugar de fala é dentro do picadeiro, seja ele onde for, em cima de um palco de teatro, ou na rua, no parque, nas praças. Ok, e partindo desse lugar, nós queremos uma mensagem partindo desse lugar. O que Agora você eu vou diz? deixar uma mensagem para o Isso. pessoal agora. Vamos deixar uma mensagem. Bom, pessoal, eu acho que a mensagem que a gente está precisando agora é de sempre, digamos assim, vamos repetidamente, né, falar ela. Nós precisamos de repensar e voltar, né, porque eu acho que o mundo tá, o universo como um todo, ele tá se apropriando muito de algo que não pode fazer parte da nossa sociedade, que é o ódio, né? Então a gente precisa de cada vez amar mais. Eu acho que a gente perdeu um pouco desse amor, do significado do amor. Então, para mim, a mensagem que eu digo para todos vocês que estão vendo, nós precisamos amar mais. E se a gente acha que a gente ama mais, que a gente já ama o suficiente, vamos mostrar para outras pessoas que talvez não é o suficiente, que a gente precisa que todos passem a amar uns aos outros, porque eu acho que é do amor que a gente precisa. Uau! É isso. Qual o seu lugar de fala e partindo disso a mensagem? Eu acho que meu lugar de fala é uma luta que eu tenho a vida inteira, que eu prezo muito e a gente vem carregando, acho que um peso assim, né? Acho que um legado até, né? Acho que meu lugar de fala é muito fomenta a cultura mesmo, fomenta a arte, fomenta o resgate das culturas tradicionais, né? Dos fazedores de cultura de fato, porque nós somos artistas, mas tem grandes mestres da cultura que ele trabalha lá no corte de cana e ele sai do corte de cana e ele é um grande mestre da cultura. Então, do fomento mesmo, do resgate. Você procura conhecer a cultura do Brasil, ela é colorida, ela é linda, ela é cheia de boa energia, tá? Vai conhecer o boi, vai conhecer o maracatu, aproxima mais da catira, vai pra folia de reis, porque o que tá fútil aí a gente tem toda hora. Então conheça a cultura brasileira e a mensagem minha também é essa, assim, a gente tá vivendo um momento de tanta indiferença, assim, né, que a manobra deles é nos separar, né, e a gente tem que estar mais junto do que nunca e mais resistente do que nunca, nos expressar mais e ser resistência e viva a vida, isso aí. Ou a gente se reúne ou a gente se extingue, galera. Aí sim, hein? Ou a gente se reúne ou a gente se extingue. Isso aí. Pra gente encerrar, podemos terminar com mais um trecho de vocês, dois? Não, em alguma canção? Faz aí algum trecho pra gente. Pode ser um trecho pequeno, não tem problema pra gente encerrar. Se tiver algum aí. Tem. Vamos. Tá, enquanto isso, eu vou me despedindo aqui então. Olha só, Lugar de Fala temporada 2, tá bom? Hoje eu estive aqui com a Amanda Ricoldi e Zeke Mutamba. Eles são aí, né, multi-artistas, na verdade, circenses, músicos, enfim, arte-educadores, e são artistas que têm uma grande influência na cidade de Anápolis, grande atuação, e no Brasil como um todo também, viajam pelo Brasil com muita cultura goiana, muita cultura nacional. Vamos encerrar esse episódio então com eles.